irmãos para abrirmos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Quero agradecer desde já a oportunidade que me deram. O pastor tinha conversado comigo depois aqui na escola dominical. Eu me sinto honrado por isso, apesar de ter tantos professores na nossa igreja, irmãos capazes, até melhor do que eu, para poder explanar a palavra do Senhor. Mas eu tenho o costume de tudo aquilo que me oferece, eu nunca rejeitar, inclusive quando aquilo eu vejo que é muito bom. E eu quero agradecer essa rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos dá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 8, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Amém? Meus irmãos, eu estive orando ao Senhor. Hoje é celebrado o dia da EBD nas igrejas batistas. E não podemos deixar de falar, para falar de EBD, não podemos deixar de falar de ensino, não podemos falar de professores, não podemos falar de alunos, não podemos falar de estudiosos. Há muita gente confundindo aluno com estudioso. Existe um professor, eu não me lembro, eu já tentei lembrar do nome dele, é um nome difícil, ele já até faleceu. E muitos vídeos dele, um pedagogo, e uma coisa que eu achei interessante ele explicando sobre isso. O aluno é aquele que faz parte de uma classe. O fato de você ou alguém ser um aluno não quer dizer que você é um estudioso. Existem pessoas que estão numa classe que ele não estuda. O estudioso, às vezes ele não está dentro de uma classe, mas ele estuda. Né? Há pessoas que nunca foram em uma escola e aprenderam tantas coisas. Já conversei com senhores que nunca fez parte de uma escola, nunca teve um professor. Já conheci irmãos que eram analfabetos, aprenderam a ler e lia a Bíblia, explanavam muito bem, diácono de uma igreja. Então, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Mas alguém pode dizer: e por que o irmão leu essa passagem? E diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Eu sou apenas um mensageiro, aquele que vai transmitir aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor já tem falado comigo. Senhor, eu não sou mais capacitado aqui. O Senhor é que nos conduz. Eu quero te louvar, porque eu consigo ouvir, eu consigo ler, eu consigo ver, eu consigo muitas vezes até entender, Senhor. Quantos não têm entendimento porque tem uma paralisia cerebral? Quantos não conseguem ouvir nem ler porque tem deficiência física, Senhor? Mas o Senhor tem nos abençoado com tudo isso. E às vezes o Senhor nos dá tudo isso, os nossos sentidos normais, e não procuramos ouvir a tua palavra, nem ler, nem tentar entender, nem buscar. Mas que o seu poder possa dar oportunidade nesta manhã a cada um. E aqueles que precisam, Senhor. Te agradeço por tudo isso no nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava pensando, meditando essa semana sobre a escola dominical. E eu queria
fazer algumas perguntas para os irmãos. Nós temos no nosso cérebro um lugar que está na nossa memória. Ali está registrado muitos momentos da nossa vida. Momentos bons, momentos tristes. E a Bíblia até nos fala sobre isso. Que nós devemos nos atentar naquilo que nós pensamos, que está guardado na nossa memória. E há coisas que estão na nossa memória que nós devemos estar sempre lá no lixo. E há outros que nós precisamos sempre guardar muito bem e cuidar muito bem. E eu quero fazer uma pergunta a alguns irmãos aqui. Antes disso, eu quero contar uma história, uma pequena história. Eu estive meditando um dia desse, essa semana, e na minha memória eu fui buscar lá atrás, quando foi que eu ouvi a primeira vez a palavra de Deus e eu comecei a entender a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos e não entendemos. E eu me lembro, eu sou cristão desde que nasci. Meu pai me levava para a igreja de pequenininho. Na minha memória, a primeira vez que eu me lembro de estar dentro de uma igreja, eu devia ter uns 3 anos de idade. Tem uma imagem projetada na minha mente de eu sentado num banco, sempre sentava junto com meu pai no canto, e ali tinha um irmão tocando pandeiro, como cantavam, e um no triângulo. Essa é a minha imagem que está projetada lá. Eu queria que você voltasse lá atrás, quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus e você entendeu. Mas eu ouvia a palavra de Deus, eu não entendia. Eu via as pessoas cantando com um livrinho e eu perguntava, eu ouvi meu pai lendo, eu olhava e eu não entendia, porque eu não sabia ler. E um dia eu perguntei, o que é que todo mundo canta e o Senhor canta? Nesse livrinho eu não consigo entender. Meu pai dizia, quando você aprender a ler, você vai entender. E quando eu comecei a ler, aprendi a ler no colégio, vendo as palavras se encaixando direitinho, e às vezes nos gibis eu começava a entender os bonequinhos, que eu só via os bonequinhos, eu só olhava os bonequinhos e tentava entender a história só no bonequinho. E meu pai comprou uma harpa para mim, agora você sabe ler. E eu fiquei ansioso para ir para a igreja. Quando começaram o hino, tal, assim, eu buscava lá, e estava o hino ali. Eu vai ser agora. Quando começaram a cantar, eu comecei a cantar. Junto com aquelas pessoas. Meu coração parecia um pulo. E eu dizia, hoje eu faço parte desse grupo. Porque eu estava num grupo que eu não entendia o que todo mundo cantava. Talvez você está dentro de um grupo e você não entende o que o grupo sente, porque você ainda não entendeu o que é a palavra de Deus. Porque você nunca entendeu mesmo. Se você for ver lá o que Jesus fala da semente, da parábola do semeador, observe que Jesus fala. Jesus diz assim, eis que veio o semeador a semear. E ele fala de 4 tipos de terrenos. Observe que Jesus não fala mais do semeador. O semeador, ele só foi para semear. Jesus fala do que era mais importante, era o terreno que ia receber a semente. Eu não sei qual é o terreno que está no seu coração. Hoje em dia a gente vê assim, culto tal, assim, evento não sei aonde, pregador fulano de tal. O mais importante é o semeador, não é a semente. Satanás tem falado assim, tira o lugar da semente e põe o semeador. Tira o lugar da palavra e põe o cantor. É assim que eu vou começar educando vocês. Para você tirar o foco do que é importante, para levar para o que leva você para a perdição.
Mas eu ouvi as pessoas cantando e para mim era muito bonito. A criança gosta de ouvir música, né? Quando a gente põe a música ritmada, aí que as crianças gostam mesmo, porque o coração dela bate mais rápido que a gente. Se você for ver o seu coração como bate, está batendo agora 80 e pouco, ele está 130. Por isso que ele gosta de muito doce, porque ele precisa de glicose. E ele quer doce, ele não quer o salgadinho, ele quer o doce, porque o corpo dele pede isso. E às vezes o seu corpo pede: eu quero me alimentar. A sua alma pede: eu quero me alimentar. E você está fraco, sabe por quê? Porque você não se alimenta. Mas eu precisava de um outro alimento, não era ouvir música. E na hora da escola dominical botava um irmão de idade que não tinha experiência com criança. Na minha época era assim. E o irmão falava, a gente não entendia nada. Para mim ir para a escola dominical era um problema. Eu queria sair dali para brincar. Mas um dia, uma pessoa que eu fiz as contas essa semana, e um dia eu conversei com meu irmão deve ter essa idade. Eu calculei mais ou menos, eu estou com 56 anos de idade. Eu tinha uma média de 6 anos de idade e ela tinha 37, 38 anos. Ela era professora. E essa irmã, chamavam ela de irmã solteirona, porque ela não tinha se casado. Ela se chama Irmã Irene. E eu gostaria, às vezes, eu tive vontade de ir na casa dela, para ver se ela ainda é viva, e dar esse testemunho na igreja dela, que é do outro lado da rua. E naquele dia a irmã Eli chegou na igreja: irmã pode dar aula para as crianças, essas crianças aí não param. E a irmã Eli: pode deixar. No outro dia a irmã Eli foi dar aula para a gente. E quando a irmã Eli botou um quadro e contou uma história, eu não me esqueço disso, de um menino chamado Madugu, que ele tinha um problema que ele só andava com a mão no bolso. E quando ela botou aquelas imagens, eu estava dentro daquele lugar. E ela começou a contar aquela história. Na minha mente, eu estava dentro dali, eu era aquele menino. Ela falou que aquele menino, ele tinha vergonha da sua mão. Resumindo, no colégio, onde for, só com a mão no bolso. Ele não jogava bola porque ele só andava com a mão no bolso, não podia correr com a mão no bolso. Mas um dia, quando ele teve um encontro com Jesus, ele levantou a mão dele, mãozinha defeituosa para Jesus. Aí eu fui entender que eu precisava ter um compromisso com Deus. E ela fazia perguntas no questionário. Acabava aquele dia e a gente ficava torcendo para chegar. No domingo, a irmã ele chegava, parecia que aquela pessoa que abriu uma porta para mim para o céu. E um dia a irmã ele estava doente, procuramos, a irmã ele está doente, não pode vir. As crianças às vezes fazem loucura. Quando procuraram, a gente sabia onde ela morava, mais ou menos como daqui, lá na roca, lá no Rodelão. Escondida, a gente saiu correndo e foi lá visitar a irmã. Quando ela chegou: mas o que vocês estão fazendo aqui? É porque a senhora não foi para a escola dominical, a gente veio aqui para a sala dar aula para a gente. E ela: poxa, mas não pode acontecer isso. Esse menino aqui se arrumou e foi para a igreja. Irmão, aquilo ficou guardado no meu coração. Por que eu quero contar essa história? Eu queria pedir o diácono, tem um microfone sem fio. Eu queria pedir poderia dar um microfone para ele, por favor? Eu queria fazer uma pergunta para você. Vá lá atrás, não sei como foi a sua história. Nós falamos aqui de porta. Jesus ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. Esse que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tem pouca força
entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. A Bíblia nos fala que a porta que Deus abre e a que Ele fecha. E aonde que a Bíblia diz que a porta que Deus abre, todo mundo entra? A Bíblia diz que Deus abre porta, mas a porta que Ele abre, as pessoas entram? Porta significa oportunidade. Se você for entender a simbologia da porta na Bíblia, pesquise lá. Fala de oportunidade. Todos nós tivemos um dia uma oportunidade. Existe aquela porta que Deus abre, que é uma porta de emprego. Se fala muito nisso. Às vezes Deus abre uma porta de emprego. Ah, mas isso não. Eu tenho faculdade, estou fazendo uma função de um técnico. Mas Deus está querendo lhe dar a oportunidade lá de você ser um executivo. A porta que Deus diz aqui, Ele diz que é uma porta linda, maravilhosa. Às vezes já viu aquela portazinha de tábua? Eu lembro muito bem disso, alguns irmãos vão lembrar. Antigamente a porta era 3 tábuas assim e atravessada assim, não é, pastor? Essa porta, essa não, eu quero uma linda. E aquela porta que é a porta da oportunidade. Agora eu te pergunto, Satanás abre porta? Abre? Ele abre a porta. Ele só não fecha a porta. É verdade, Deus. Ele só fecha a porta se Deus quiser que Ele feche. E a Bíblia Deus fala, fecha. Às vezes abre uma porta para nós para pecar. Verdade, Deus. E você pensa que aquela porta é uma porta santa. Aquele namorado que você teve, aquela namorada que você teve evangélica, na igreja, com dons espirituais, foi essa que Deus preparou para mim. E o diabo, isso, é aquela ali que eu vou te dar para te destruir. Verdade. E não foi Deus que abriu essa porta. Aí às vezes Deus fecha essa porta. Não, essa não. Vai naquela ali, ó. Aquela que é tua. Aquela que eu preparei. Mas essa, sem nível superior, eu que tenho doutorado, essa doméstica, essa balconista, mas é aquela que vai te levantar. Verdade, Deus. Quantas garotas, quantos jovens que Deus fecha a porta, ela chora. Deus fechou muita porta para mim. Aquela jovem que olhava e que o diabo, é essa que eu vou te dar. E Deus um dia chegou e fechou. Mas meu Deus, que é isso? Quem de nós não tivemos, né, desilusão? Primeira garota que eu pedi para namorar, ela disse não para mim. Eu que tímido que sou, fiquei traumatizado. Eu falei, não, agora assim não, agora eu vou ficar mais cauteloso, né? Então vocês que são jovens, quando às vezes Deus fechou essa porta, foi Deus que fechou porque Ele tem uma melhor para você. Mas eu quero voltar lá atrás, irmãos. Queria fazer uma pergunta aqui. Alguns irmãos, se puderem, me ajudem nisso. A primeira oportunidade, qual foi a primeira oportunidade da porta da palavra que você teve? Se alguém não se manifestar, eu queria perguntar e indicar algumas pessoas. Alguém pode dizer aqui qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus e ela entrou no seu coração? A oportunidade que Deus abriu e você ouviu. Bom dia, irmãos. Eu fui espírita durante 30 anos, mas já com 56 anos mais ou menos, eu larguei o espiritismo e aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador.
Amém. Como foi, mais ou menos? Rapidinho, como foi? Você estava onde? Eu estava no espiritismo, né? Estava no espiritismo, a minha mãe ficou com câncer e durante um ano eu sofri com a minha mãe com câncer. E com aquele sofrimento da minha mãe, eu acabei me convertendo e larguei o espiritismo. Mas como foi? Alguém te falou? Você ouviu? Não, um amigo me convidou para a minha Igreja Universal, onde eu me converti, mas não me adaptei na Universal e vim para Batista. Já estou há 20 anos na Batista, entendeu? Amém. Mas dizem que se converte, se me converter pelo amor, é pela dor. Então eu não sei, eu acho que eu me converti pela dor, porque eu não aguentei ver o sofrimento da minha mãe e acabei me convertendo. E o senhor está feliz assim? Muito feliz. O senhor entendeu a palavra? Entendi a palavra. Amém. A irmã. Eu, embora nunca trabalhei com criança, não tem jeito. Mas eu fui evangelizada através do meu filho pequenininho. Ele vinha contando as historinhas que a professora contava lá, e ele chegava em casa, ele tinha meu ouvido, né? Hoje, graças a Deus, ele trouxe a avó, o irmão, hoje ele fez teologia, e eu estou aqui, através do trabalho de Amor de Missões. Amém. Mas a tua irmã pode falar, claro. Olha, gente, eu conheci Cristo convivendo com um feiticeiro. Eu nunca tinha pegado na palavra de Deus. E eu ouvia falar de Cristo lá em Caxias. Eu ia muito para os bailes lá em Caxias. Aí eu passava nas praças de Caxias e as pessoas estavam pregando o Evangelho e falando de ir para o céu. Aí eu respondi o que sempre ouvia do meu pai: agora vê comedor de arroz e feijão ir para o céu. Aonde? Nunca dei ouvido. Aí convivendo com um feiticeiro, ele tinha a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia na casa desse homem, convivendo com ele. E ali, a palavra de Deus realmente ela é real, quando ela diz que liberta. E eu fui liberta ali, lendo a palavra de Deus. E eu comecei a sentir que eu precisava ter uma mudança na minha vida. E eu tinha uma certa raiva do meu pai, porque ele era muito violento, sempre criou a gente com violência. Eu tinha um certo ressentimento dele. E olha que meu pai passava pela minha janela a madrugada todinha com uma bolsa pesada de ferramenta. Eu não sentia nada. A partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu passei a estar sempre na hora dele passar, eu ia na janela. Aí eu comecei a ver meu pai diferente. Comecei a ter aquele pesar. Eu pensava, gente, meu pai já velho, andando essa distância toda, que antigamente só tinha ônibus para ele lá no Porto Chique. Ele saiu daqui, pôs uma mala pesada, cheia de ferramentas, já velho. Aí eu comecei a sentir aquele pesar por ele, olhar ele com outros olhos, e eu fui mudando ali. A palavra de Deus, ela foi me transformando, e assim eu cheguei aqui nessa igreja. Ainda relutei muito para deixar a vida passada, mas o Evangelho me venceu. Amém. O pastor, qual foi a primeira vez que o senhor ouviu, assumiu um compromisso com Deus? Qual foi a primeira vez? Quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, quando saímos de Salvador, da capital, para vir para o interior, que é Castro Alves, que é onde eu cresci, onde a família da minha mãe toda estava lá. E uma vizinha da minha tia, chamada Irmã Lene, levava a gente, aquela criançada toda, somos 4, mais 2 dela, 6. Ela levava a gente para a PIB de Castro Alves. E foi lá, e com essa idade, tinha o pastor Antônio Lima. E o pastor Antônio Lima, quando ele pregava, tinha uns 8 ou 9 anos. E toda
domingo ele fazia o apelo e ia na frente, porque ele descia do púlpito e tocava um teclado, era grande, tipo um piano, e dizia que amanhã pode ser muito tarde, aquela música, e toda vez eu levantava a mão e ia na frente chorando. E lá eu, com aquela idade, eu decorei, porque eu aprendi, entrou no meu coração João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Foi aquela bíbliazinha azul do Novo Testamento que dava na escola. E depois eu parei de ir para a igreja, juventude, adolescência, mas sempre com aquela Bíblia guardada, e lia sempre João 16. E então chegou o momento de realmente eu renunciar todas as coisas do mundo e entregar minha vida para Jesus. Passei a visitar a igreja com uns amigos, e um dia na escola, no ginásio, estava eu e o André. E eu falei: André, eu pensei bem, era uma sexta-feira à tarde, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser um cristão, eu estou disposto a abrir mão de tudo que a gente está vivendo aí como parceiros, né, no mundo. E ele falou: então tá, domingo a gente vai. Eu falei: não, eu quero ir hoje. E aí acabamos a escola e descemos e fomos na casa do pastor que mora do lado da igreja, que é o pastor Cícero, que veio pregar aqui já no meu aniversário de 1 ano de ministério aqui. Era sexta-feira à tarde, batemos no portão do pastor Cícero, 2 adolescentes, bermudão, skate, boné, a barreta. E aí bati no portão do pastor e falou: pastor, a gente queria conversar. O pastor abriu a porta, ficamos na sala. A gente quer entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus, é um modo de dizer. Mas eu não quero deixar de usar bermuda, não quero deixar de usar, eu quero aquela coisa de jovem. Aí ele disse: tá bom, então domingo, né, entendendo assim, domingo, não, eu quero hoje, eu quero agora. E eu e o André ajoelhamos na sala do pastor Cícero, uma sexta-feira à tarde, e ele orou por nossa vida, e ali eu já me considerava de Cristo Jesus. No domingo noite, ele foi pregar um sermão sobre a parábola das 10 virgens, e ele já tinha confissão pública no momento. Então eu te chamo publicamente para ir no meio do sermão, enquanto ele pregava sobre as 10 virgens naquela noite, ele com blazer marrom, cor de feijão, nunca me esqueço, e ele pregando, e eu não aguentei esperar ele concluir o sermão para fazer o tal do apelo para dizer: quem aceita Jesus? E na metade da pregação, já quase para o final mesmo, mas eu já não estava mais aguentando. Era 26 de outubro de 2006, e naquele dia eu fui na frente, chorava, só chorava copiosamente. No dia 31 de dezembro eu estava me batizando, todo mundo dizendo que ele era maluco. O jovem entrou agora, os amigos fizeram uma aposta por caixa de cerveja, que eu não iria ficar na igreja. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, eu estava me batizando, sendo batizado. No dia 31 de janeiro de 2007, eu estava pregando o primeiro sermão no confirmando o meu chamado. Meus irmãos, tem alguns, só mais um. Pode falar. Por favor. Meus irmãos, a minha experiência com Deus, isso foi em 1986. Meu pai era pastor Hélio, ele pastoreava a primeira igreja batista ali de Parque Independência, e um dia ele me convidou para mim na igreja. Eu disse para ele não, e ele foi para a igreja, e aí eu fui tomar meu banho. Enquanto eu estava tomando banho, eu senti alguma coisa me dizendo que era para mim ir para a igreja, e eu fui, eu também relutando, mas eu acabei indo. E quando eu cheguei lá na igreja, já estava no término do culto, e eu praticamente cheguei quase na hora do apelo. E o meu pai, pastor Hélio, fez o apelo, e ali eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus naquele momento ali. E a minha vida realmente ela foi transformada. E eu quero aproveitar também e contar uma experiência. A nossa vida realmente ela é transformada, mas muitas vezes a gente esquece, a gente não dá ouvido à palavra de Deus, por nós sermos fracos. E a Bíblia mesmo fala que nós somos muito fracos, por
isso nós precisamos realmente buscar a Deus para que nós nos fortalecemos. E hoje eu estou passando, aproveitando, dando esse testemunho, hoje eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. E hoje, na escola dominical, eu pude ler no livro de Marcos 16, eu agora não me lembro qual verso, eu sei que é Marcos 16, que fala quando aquelas mulheres foram até o sepulcro para encontrar com Jesus, e chegando ali, ela não via Jesus, e ali estava um anjo, dizendo que Jesus não estava mais ali, que ele já tinha saído, que ele ressuscitou. E aquele anjo falou para as mulheres: vai e fala aos discípulos dele e a Pedro. E eu queria entender por que a Pedro. Por que ele não falou, fala aos discípulos dele? Mas ali ele mandou dizer, fala aos discípulos e a Pedro. E aí eu entendi que Pedro também tinha negado a Jesus. Negou a Jesus por 3 vezes. E na cabeça de Pedro ele poderia ter entendido que Deus já tinha desistido dele, que Jesus já tinha desistido dele. E através dessa leitura que eu fiz hoje, essa meditação que eu fiz hoje, eu vi que também que Deus não desistiu de mim. Assim como ele não desistiu de Pedro, não desistiu de mim. E hoje estou passando esse momento muito difícil. E eu peço à igreja que olhe por mim, porque eu sei que Deus não desistiu de mim. Amém. Irmãos, olha só, para que os irmãos possam entender, quando Jesus fala para a igreja, os filipenses, a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo o seguinte, que ele observa para todas as igrejas que está em Apocalipse, ele diz, eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo, eu observo cada um de vocês. O que está acontecendo, que infelizmente a igreja de Jesus Cristo, ela está sendo preparada para o anticristo. Vocês entenderam? O anticristo está preparado, sabe para quê? Para dentro do templo haver irreverência. Que tipo de irreverência? Irreverência no modo de se vestir. Eu não estou falando só das mulheres, não, dos homens também. Homens que se vestem igual um pagodeiro lá de fora. Um amigo meu, sabe o que ele falou para mim? Ele era do Candomblé, trabalha comigo. Sabe o que ele falou, Roberto? Ele é evangélico agora. Falou, lá no Candomblé, antes de começar a sessão, a gente ora pedindo permissão a Deus para começar. A Deus. Ele falou, não é no tanque, ele batia o burro lá. Até às vezes eu brinco com os colegas falando que ele era da equipe de louvor. E é mesmo, ele era da equipe de louvor, porque eles louvavam a Satanás. É ou não é? Então, irmão, se você for entender o que está acontecendo na igreja, e hoje em dia o pastor que é aceito é aquele que concorda com a maioria. Leia na igreja de Sardes como é que era. Lê lá o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte: tem alguns poucos no meio de vós que não contaminaram as suas vestes, e esses andarão comigo de branco. Ele está dizendo o seguinte: a maioria não quer compromisso comigo. Então, irmãos, não é o fato de eu louvar a Deus, de eu ensinar bem, é o fato de eu me relacionar com as pessoas. Amém. Eu já fui de igreja que eu permaneci 5 anos, 5% mais ou menos. Os outros eu tentava me relacionar, passa por mim, passa por você. Eu já fui de igreja também, que se eu levar você, se você for lá hoje, eles não vão deixar você sozinho. Você chegou, hoje, vamos vir aqui, ou você vem aqui. Não, você é nosso irmão. Ele sabe se contagiar, e contagiar você com amor, com atenção, se preocupando com você. Quando Jesus fala da porta, Mateus 7, 13 ao 14, olha o que ele diz. 7, 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam por ela. Porta estreita é sacrifício. Se você for ver lá em Neemias era para a cidade. Quando ele começa a fazer uma construção, os reparos, ele começa por qual porta? Alguém lembra? Qual a porta que ele começa? A porta das ovelhas. Vai lá ver.
Pesquise como é que era a porta das ovelhas. Ali está dizendo, ele olhou e falou assim: a primeira porta que eu tenho que começar a edificar aqui, a consertar, é a porta do sacrifício. Como era a porta das ovelhas? Você imagina que era grande? Não, era estreitinha, só passava ali um bezerro e uma ovelha. É isso que Jesus está falando. O caminho que segue a Jesus é o caminho estreito, a porta é a oportunidade. Ele fala depois da porta. Toda a porta ela tem o lado de cá e o lado de lá, não é? O que é que Jesus fala para os fariseus, os saduceus? Vós, fariseus, que não entram no templo e não deixam os outros entrar. O que está acontecendo é isso, irmão. Igreja lotada de gente, e está ali o sacerdote, o pastor, ele está na porta aqui, ó. Não fica aqui comigo, não entra lá não. E o que vai entrar, que vai desfazer o que o diabo está fazendo, aqui você não entra. O negócio aqui é com o teu dinheiro. Eu quero o teu dinheiro, o teu diploma. Como é que você é? Você é aquele que gosta? Você gosta de bagunça? Opa, então pode entrar. Imagine uma criança, assim como aconteceu comigo, pode ter acontecido com alguém. Uma criança, quando ele recebe uma mensagem, irmão, aquilo fica registrado na mente dela. Ela fica registrada. Quando você conta uma história para uma criança, claro que você vai contar de um jeito, de uma linguagem que eles vão entender. Na mente da criança, essa igreja aqui é como se fosse um Maracanãzinho. É enorme. Você põe uma criança numa calçadinha pequenininha, a bola, eles correm ali para ele, aquilo ali é enorme. Quando você cresce, não sei se já aconteceu, se você chegar no lugar, poxa, mas isso aqui parecia grande, era tão pequenininho. Na mente dela, ele é atraído pelas coisas coloridas. E o que é que Paulo fala? Não sejam meninos constantes. Vocês são atraídos pelas coisas que para você é bonito. Jesus mostra que a porta, a oportunidade para você entrar no céu é difícil. Ele fala, seja insistente. Não, eu vou conseguir. Como o irmão falou ali, eu sei que está difícil, mas eu vou conseguir. Então, escola dominical não é chegar ali, prepara um engodo e come. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você tem que saber transmitir para alguém. É muito difícil. Eu era criança, com meus 8 anos, quando dizia assim, está conosco aqui, é a coisa mais difícil você ver um pastor naquela época. O irmão fulano, o presbítero fulano, o irmão chegava ali e começava a pregar, eu achava aquilo lindo. Eu disse, Jesus, eu queria tanto ser assim, eu queria pregar desse jeito. Só que eu sempre fui muito tímido. Eu sou tímido. Você quer ver você me matar? É você chegar no chão e falar assim, chega lá em casa e bate palma. A minha esposa fala, ele não vai fazer isso. Eu não gosto de incomodar, eu não gosto de aparecer. E eu dizia, mas como eu vou conseguir? Eu ficava vendo os pregadores, pessoas pregando, aquela palavra entrando no meu coração, eu ouvindo o Dick Swett pregando, eu chorava. Aquilo entrava, rasgava no meu peito. Até hoje eu ouço as mensagens dele. David Wilkerson. As mensagens que eu fui criado, o alimento que eu me alimentei, foram alimentos, irmãos, que nutriam a minha alma. E eu vejo hoje a pessoa, porque é um psicólogo, porque é um bonitão, porque fala bem, porque tem uma posição, enganando o indivíduo, usando a palavra, distorcendo a mensagem. E eu, quando via David Wilkerson pregando, falando a verdade, se você for ver lá, é tipo assim, acorda, pá, você está indo para o inferno, acorda. Vai ver a igreja dele como era. Sabe como? Cheio de ex-prostitutas, ex-garotas de programa, ex-atrizes pornôs, drogados, que ninguém quer. Será que a gente fica satisfeito se chegar aqui duas prostitutas, 2 travestis, 2 pedófilos? Você está preparado para você dizer, você é meu irmão, eu quero você comigo? O diabo não quer isso, irmão.
Ele não quer. E qualquer um que se levanta para desfazer o que o diabo está colocando, sabe o que faz? Tira ele. Tem gente que pensa que está cantando, tocando muito bem. Isso não é mensagem, não é indireta para grupo de louvor, não. É para qualquer um, irmão. Eu tenho que olhar para mim e dizer: o que é que eu preciso mudar? Qual é o meu sacrifício? Eu estava contando aqui para os irmãos, eu tinha um problema muito sério. Eu sempre fui uma pessoa sanguínea, desde criança. Eu nunca gostei, sempre fui na minha. Mas eu vi uma injustiça, um garoto ruim bater no outro, que era aquele garoto, né, bem cuidado, em casa, mal saía. Quando eu vi aquilo, eu partia para dentro e arrebentava o outro. Chegava em casa e levava uma surra. Meu pai: meu filho, o que é isso? O que é que você aprende na igreja, meu filho? Você não é um bandido para ficar brigando na rua. Eu ficava: não. E quando meu pai só chegava no portão e olhava para mim, só olhava. Meu pai nunca me gritou, minha mãe nunca me gritou, meu pai nunca, se precisava me dar uma chinelada, me bater, nunca foi na frente de ninguém. Nunca. Eu entrava para dentro de casa: meu filho, pelo amor de Deus, se você vai brincar, meu irmão é o inverso meu. Eu que defendi meu irmão, e eu tinha esse problema. Era um problema, mas eu achava que eu estava certo. E muita gente dizia: não, mas os pais das crianças: não, mas esse menino aí, não, é que ele não gosta de ver os outros batendo no outro, tá certo, eu apoio ele. Eu ficava: opa, eu tenho um grupo aí que me apoia. Sabe meu pai que não me apoia? Eu fui crescendo até que um dia, a última chinelada que eu recebi lá, eu pensava que meu pai me batia porque ele tinha ódio de mim. Eu tinha mais ou menos 10 anos. Tinha que levar 3 socos porque não dava. E um dia meu pai me bateu. Toda vez que ele batia, eu estava dentro do quarto. E no dia que ele... eu já falei com você, vou ter de castigo, vem aqui. Dava umas 3 chineladas. Quando ele entrou para dentro do quarto, ele bateu a porta não fechou, ficou entreaberta. Eu sentei no sofá chorando, aborrecido. E ali, quando eu olhei para lá, eu vi meu pai chorando. Eu olhei para ele. Eu falei: por que eu faço isso com ele? É assim muitas vezes que Deus faz com a gente. Muitas vezes Deus permite que a gente sofra. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente seja fiel a Ele. Porque Ele quer nos abençoar muito mais. Às vezes você diz que é abençoado, você não sabe, você seria muito mais abençoado se você tivesse mais reverência. Irmãos, todos nós precisamos. Eu tinha mais ou menos meus 20 anos de idade. Trabalhava na igreja, ativo, mas sanguíneo. O irmão dizia: você é muito abusado. Por quê? Porque eu não sei como é que eu enfio a mão na tua cara. Então vem, pô. Vem aqui, seu homem. E meu irmão: rapaz, para com isso. É abusada, papai, de filho dos outros aí na igreja, que é isso? E um dia Deus falou para mim: é assim que você me serve? Quem é você para pregar o meu nome se você não é manso? Quando eu lendo a palavra e eu vi o fruto do Espírito, está escrito assim: alegria, paz, longanimidade, bom, mansidão. Eu preciso mudar. Eu não consegui mudar. Eu sempre fervia. E Jesus falou: você tem que se exercitar. É comigo. E eu fui me exercitando, irmãos, aguentando, ficando calado. Às vezes parecia que eu ia explodir. Eu senti uma pessoa como se estivesse me dando carinho. Calma, isso vai passar. Consegui a primeira, a segunda vez. Às vezes minha esposa, às vezes a esposa fala alguma coisa que é até injusto com você. E um dia Jesus falou: cala a boca, fica quieto, fala comigo. Eu aqui mudo ela e mudo você também. Tem gente que pensa que casamento, ser cristão,
deve ver muito bem quantas vezes, quantos irmãos, tem irmãos aqui idosos, se for conversar com ele mesmo, ele vai dizer, não é difícil, não é fácil não. Quantas coisas nós já passamos juntos, nós estamos aí. E Jesus tem um exemplo do que é um casamento. Casar com ele é compromisso, só que é ele que manda, não sou eu. E eu só posso, a minha vida só pode mudar se eu mudar. E é sacrifício. Às vezes o meu problema era esse. Hoje em dia, irmãos, eu consigo. E Jesus foi me ensinando. Mas Jesus, como é que eu faço? Me dá sabedoria, meu Deus. Quando a coisa começar a esquentar, vira as costas e saiu. A vizinha que brigava com todo mundo, ou o vizinho arrumar problema com todo mundo igual. Esse vizinho aí é problemático, hein? Uma coisinha de nada, hein? Pô, não, bom dia. Olha só, eu queria falar com você só um instantinho. Tu não fecha a porta, tu não vai dentro de casa. Deixa eu falar. Então peça sabedoria a Deus. Você não vai mudar. Qual é o seu problema? Eu mudei, irmãos. Eu falo para minha esposa, eu sei onde é que está o botão da ignorância, mas eu não aperto nele. Ele está lá, vermelho, piscando. Quando ele começa a piscar, eu viro para o outro lado. Não quero. Mas por que, irmãos? Porque Jesus é que está em nós. Eu tenho o nome de Jesus. As pessoas não vão dizer, é a fulana, não. Não é crente? Não é servo a Jesus? Então, Paulo, ele estava preso. E ele diz assim, ore para que Deus abra a porta da palavra. Ele fala assim, ore para que eu seja solto. Não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, aproveite a oportunidade. Hoje estávamos falando sobre ressurreição e a expressão, não há ressurreição sem haver a morte. Precisa se falar mais sobre morte. O que é a morte para você? Se você tiver que morrer amanhã ou hoje, como é que fica? Eu vou morrer. Morra! Que morra todo mundo, vai todo mundo para o céu. Como é que você quer ter vida eterna sem morrer? A Bíblia nos fala, Jesus falou, você não tem que temer a morte. A morte é apenas um passaporte para uma vida melhor. Irmão Roberto está entubado. Oh, glória a Deus, aleluia. Tomara que ele vá logo, que hoje seja o dia da vitória. O dia da minha morte é o dia da minha vitória. Se Jesus não quiser me levar, eu continuo fazendo a obra dele. Mas eu tenho que mudar. Eu estou tentando passar na porta estreita. Ele falou que você vai atravessar a porta estreita. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Está todo mundo indo, opa, vamos lá. Vamos lá. Eu acho lindo os louvores de Sérgio Lopes. Eu acho lindo o Fernandinho, entendeu? Vai ter um show. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no show de Sérgio Lopes, não. Eu tenho o Sérgio aqui, eu ouço e tá bom, pronto. Por que eu tenho que ir lá ver ele? Aí eu vou não sei para onde, o show dele. E por que eu não vou ali evangelizar? E por que eu não evangelizo o meu vizinho, o meu parente? Às vezes você calado. Deus se manifesta em você. Calado. Com a sua vida. Só com a sua vida. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Você está testando, as pessoas estão te observando. Entenderam, irmãos? Então, não há como você se alimentar se você não estudar a palavra. E voltando lá na parábola do semeador, observe que Jesus falou que a semente que brotou, tem um que ele fala que teve a semente aqueles que aceitaram com alegria. Alegria no entendimento. Nossa, gostei daqui, pessoal animado. Levantei minha mão, estou dentro desse grupo aí. Primeira luta, vai embora. É o que está escrito lá. Mas onde foi que brotou? Foi aquele que aceitou com entendimento. Pode observar. Poxa, mas que não aceitou com alegria? A palavra de Deus não é para aceitar com alegria, é com entendimento.
Quando eu entendo, a porta se abriu, eu vou entrar. Só que essa porta é estreita e o caminho é estreito. Mas no final do caminho, João diz que ele viu uma porta bonita, e ele viu um assentado no trono. Nós temos, irmãos, no final desse caminho, todos nós vamos morrer. Todos. Não temem a morte, não temam a morte. Se você quer a vida eterna, você não tem que temer a morte. Se você teme a morte, você tem problemas. E você tem que conversar com Jesus. Eu não posso temer a morte. Eu não posso, Jesus. Mas eu tenho que mudar. Nós não vamos ser perfeitos. Não. Mas nós temos que lutar para ser perfeito. Para que a gente possa agradar o nosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a todos. Se eu me humilhar